corpo do apresentador Gugu Liberato embarcou na noite desta quarta-feira, dia 27, do Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, EUA, em direção ao Brasil, em um voo da companhia aérea Azul. Familiares do apresentador, como a mãe e os 3 filhos de Gugu, acompanham o corpo, que tem previsão de chegada às 6h05 desta quinta-feira, dia 28, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Gugu morreu na sexta-feira, dia 22, após sofrer um acidente doméstico. O velório de Gugu será aberto ao público e a previsão é que comece por volta do meio-dia da quinta, se estendendo até às 10 horas de sexta, dia 29. A entrada para o velório será pela Avenida Sargento Mário Cosel Filho. Em seguida, o corpo será enterrado no jazigo da família no cemitério Getsemane, no Morumbi, também na Zona Sul. Neste cemitério também estão enterrados artistas como a apresentadora Hebe Camargo e os cantores Jair Rodrigues e Inesita Barroso. Gugu Liberato será acompanhado por batedores da Polícia Militar que seguirão o trajeto de Viracopos até a Assembleia Legislativa. O corpo de Gugu foi preparado para o traslado e permaneceu na funerária nesta quarta-feira, seguindo para o aeroporto de Orlando, onde embarcou durante a noite no voo AD 8707 da Azul. Os familiares do apresentador estão no mesmo voo. O corpo seguiu para a funerária na segunda-feira, dia 25, após ser liberado pelo instituto responsável por necrópsias e laudos, equivalente ao Instituto Médico Legal no Brasil. Desde então, a família estava obtendo a documentação necessária para a repatriação do corpo. A cirurgia para a retirada dos órgãos para doação foi realizada no domingo, dia 24, dia em que a família divulgou uma carta sobre a decisão do apresentador. A morte do apresentador foi confirmada na sexta, dia 22, às 21h06, horário de Brasília, pela sua assessoria de imprensa, com uma nota assinada pela família. Gugu sofreu um acidente em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, na quarta-feira, dia 20. Gugu tinha 60 anos e era pai de 3 filhos que teve com a médica Rose Miriam de Mateu, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos. Antes do início da cirurgia foi realizada uma cerimônia com presença da equipe do hospital e os familiares do apresentador. Na ocasião, os médicos leram o seguinte texto: Momento de honra. Neste momento e a partir deste momento, honramos Antônio Augusto Moraes Liberato e essa oportunidade de salvar e melhorar a vida de outras pessoas. Ao cuidarmos dele agora, também somos responsáveis por cuidar desse gracioso presente da vida. E estendemos nosso respeito e gratidão à família e os mantemos em nossos pensamentos. Ao tocarmos a vida de muitos hoje, podemos entender nosso papel em transmitir o presente heróico da vida de um ser humano para outro. Que tenhamos um momento de silêncio agora para lembrar Gugu Liberato e todos os que se juntam à sua história do passado, presente e todos os dias à frente. Os familiares de Gugu elaboraram uma carta escrita em primeira pessoa falando sobre o desejo do apresentador de doar seus órgãos. Deus, em sua infinita bondade, nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento quero praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver. Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz.
Gugu. Queda e acidente. O acidente que provocou a morte de Gugu aconteceu foi na última quarta, dia 20, na casa do apresentador em um condomínio fechado nos Estados Unidos. Gugu estava com o filho João Augusto, de 18 anos, as filhas gêmeas, Marina e Sofia, de 15 anos, e com a companheira dele, Rose Miriam de Mateu. Ele morava num condomínio em Windermere próximo a Orlando, no estado da Flórida. Segundo relatos da assessoria, ele subiu no forro da residência para tentar trocar o filtro do ar-condicionado quando acabou pisando numa parte do forro que era feita de gesso que cedeu. Lesão neurológica. Assim que chegou ao hospital foi constatada uma fratura na têmpora direita e detectado um nível 3 na escala Glasgow. A escala Glasgow mede a atividade cerebral e vai de 0 a 15. Isso quer dizer que a atividade cerebral de Gugu já era baixíssima quando ele chegou ao local. Como a hemorragia era muito grande, os médicos em Orlando optaram por não fazer cirurgia. A família de Gugu chegou prontamente do Brasil, inclusive a mãe, Maria do Céu, de 90 anos, e os irmãos Aparecida e Amândio. Chegaram ao hospital às 19h30 de quinta, dia 21, horário de Brasília. O neurocirurgião Guilherme Lepski, chamado para acompanhar o estado clínico de Gugu no hospital, concedeu uma entrevista exclusiva neste sábado ao correspondente Tiago Eltis. Lepski disse que o apresentador chegou vivo ao hospital, mas sua condição se agravou rapidamente. Uma coisa é a avaliação da gravidade neurológica no momento que o paciente entra. É grave, não é grave, vamos ou não vamos fazer algo. A outra coisa é o diagnóstico da morte encefálica, que demanda tempo. Para falar que o quadro é irreversível, e a gente está falando para o futuro, a gente tem que olhar um pouquinho para o passado, para as horas que passaram, e ver se houve alguma mudança positiva no quadro neurológico, explica o neurocirurgião Guilherme Lepski. Segundo o médico, o diagnóstico da morte encefálica é evolutivo e requer um tempo de análise. Precisa ter um tempo de observação mínimo, que não pode ser menor do que 6 horas. Isto que foi feito. Ele tinha alguma atividade respiratória no início. Não era de início morte encefálica. Ele tinha de início alguma atividade na prova de apneia, a prova que se faz. Acontece que o quadro foi se deteriorando rapidamente e aí as provas subsequentes comprovaram isso. São feitas pelo menos 2 provas, há um intervalo. Aqui nos Estados Unidos este intervalo não é limitado, pode ser feito 15 minutos depois, 20 minutos depois. Nos primeiros testes, Gugu ainda respirava sem os aparelhos, mas não respondia aos exames de reflexo profundo. As leis americanas não exigem, mas os médicos fizeram ainda uma angiografia que detectou que não havia mais fluxo de sangue para o cérebro. O Hospital do Coração, em São Paulo, estava com estrutura pronta para atendimento, mas não foi necessário. Era desejo de Gugu que todos os seus órgãos fossem doados e a família a atendeu. A equipe médica americana informa que eles podem ajudar até